Ele caminhou em direção à porta de vidro deslizante dos fundos. A Dylan se trancou em seu quarto depois de ver esse homem. Ela não o reconheceu e aparentemente foi dormir. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga investigativa Os Quatro de Idaho, na série Na Mira, e eu vou dar continuidade nas atualizações. O último episódio foi descrevendo a prisão do Brian e trazendo as informações a respeito de tudo que tinha saído sobre ele, sobre a personalidade, o que os conhecidos estavam dizendo. Hoje tem aqui a declaração de causa provável, que é basicamente o que fez com que o juiz assinasse um mandado que permitiu com que as autoridades o prendessem. Então tem muita coisa interessante pra gente discutir aqui. Eu vou dar a minha análise no final. Se você quiser encontrar os episódios anteriores, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário, saga Os Quatro de Idaho. Então você encontra como tudo se desenrolou aqui no canal. Lembrando que se você ir na página inicial, você encontra os outros episódios da série, as investigações, os casos individuais que eu tenho aqui são muito bons. Inclusive o caso da bebê que foi jogada na lixeira e que ajudou a resolver um caso vários anos depois. Assista essa história que é muito boa. E nesse momento eu quero agradecer as pessoas que têm contribuído com o canal através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E hoje a gente tem a Paty Garcia Depp e a Beatriz Araújo, que fez transferência pelo Pix. Eu agradeço muito a gentileza de todas as pessoas que contribuíram, que doaram, e eu desejo que vocês possam ser retribuídos de uma maneira muito, muito especial, tá bom? E eu também queria mandar um abraço pro Thiago Bender e a Gabriele, que são do Rio Grande do Sul. Eles acompanham o canal e eu fico muito feliz por vocês gostarem tanto dos conteúdos que eu produzo aqui pra vocês. Bom, na terça-feira, 3 de janeiro, o Brian lançou um olhar gelado e penetrante para os fotógrafos ao chegar no tribunal. Algemado e vestindo um macacão vermelho de prisão em sua primeira aparição desde que foi acusado. Ele compareceu ao tribunal no condado de Monroe, na Pensilvânia, como uma formalidade antes de ser levado para Idaho, depois de renunciar ao seu direito de uma audiência de extradição. O pai do Brian Kohlberger, o Michael, compareceu também ao tribunal na terça-feira. A mãe dele, a irmã, a família que o apoiou em peso no tribunal. Bom, e aí houve uma série de eventos até a declaração de causa provável. Eu vou discutir esses eventos no próximo episódio, mas a causa como um todo é um PDF de 19 páginas e eu li todo esse PDF e eu trouxe os principais pontos para apresentar para vocês aqui. E toda essa declaração que veio à tona na quinta-feira, ela mostrou basicamente as informações que levaram à prisão do Brian como suspeito principal pelo que aconteceu com os 4 estudantes de Idaho, a Zana, a Kaylee, a Madison e o Ethan. E a declaração, anexo A, começa com o Brad Pine, que é um oficial de paz devidamente nomeado, qualificado e atuante no condado de Latam, no estado de Idaho. O Brad Pine é empregado do Departamento da Polícia de Moscou na capacidade oficial ou posição de cabo. Então o testemunho dele começa assim: em 13 de novembro de 2022, aproximadamente às 16 horas, o sargento Blaker, do Departamento de Polícia de Moscou, e eu respondemos à casa para ajudar na segurança da cena e no processamento de uma cena de crime associada a 4 homicídios. Então, após a chegada deles, a equipe forense da polícia do estado de Idaho esteve no local e estava se preparando para começar a processar a cena. No segundo andar, quando ele se aproximou da sala, ele pôde ver um corpo, mais tarde identificado como da Zana, deitado no chão. Também estava na sala um homem que era o Ethan. Nisso, quando ele foi para o terceiro andar, ele entrou no quarto e pôde ver 2 meninas na cama de solteiro. Tanto a Kaylee quanto a Madison perderam a vida com ferimentos visíveis de facada, pelo que ele pôde observar inicialmente. Ele também notou mais tarde que parecia ser uma bainha de objeto cortante de couro bronzeado deitado na cama, ao lado direito da Madison. Essa bainha foi posteriormente processada e tinha um cabar e o globo de águia do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, além de insígnias de âncora estampados do lado de fora. O laboratório localizou mais tarde uma única fonte de DNA masculino deixado no botão
da bainha do objeto cortante. Como parte da investigação, inúmeras entrevistas foram conduzidas por agentes do Departamento da Polícia de Moscou, detetives da Polícia do Estado de Idaho e agentes do FBI. Então, duas das entrevistas incluíram a Bethany Funk e a Dylan Mortensen. Tanto a Bethany quanto a Dylan estavam dentro da residência no momento em que os homicídios aconteceram. A Dylan e a Bethany fizeram declarações durante as entrevistas que indicaram que todos os ocupantes estavam na casa às 2 da manhã, dormindo ou pelo menos em seus quartos por volta das 4 horas da manhã. Isso com exceção da Zana Kernodle, que recebeu um DoorDash na residência aproximadamente às 4 horas da manhã. Ela pediu uma comida. E a aplicação da lei identificou o motorista de entrega do DoorDash que relatou essa informação. Bom, e aí é que a gente tem uma das informações mais chocantes de toda essa história desde então. Porque a Dylan Mortensen afirmou que foi dormir em seu quarto no lado sudoeste do segundo andar, não do primeiro, como pensávamos anteriormente. E a Dylan afirmou que foi acordada por volta das 4 horas da manhã, pelo que ela disse que soava como aquele brincando com seu cachorro em um dos quartos do andar de cima que estavam localizados no terceiro andar. Pouco tempo depois, a Dylan disse que ouviu quem ela pensava que era aquele dizendo algo como "alguém aqui". Uma revisão dos registros obtidos a partir de um download forense do telefone da Zana mostrou que essa voz dizendo "alguém aqui" também poderia ter sido dito por ela, já que seu telefone celular indicava que ela estava provavelmente acordada e usando o aplicativo do TikTok aproximadamente às 4h12 da manhã. Aí a Dylan afirmou que olhou para fora do seu quarto, mas não viu nada. Quando ouviu o comentário sobre alguém estar na casa. Aí a Dylan também afirmou que abriu a porta uma segunda vez quando ouviu o que achava ser um choro vindo do quarto da Zana. E a Dylan então ouviu uma voz masculina dizendo algo como "está tudo bem, eu vou ajudá-la". Aproximadamente às 4h17 da manhã, uma câmera de segurança localizada na 1112, na King Road, uma residência imediatamente a noroeste, captou o áudio distorcido de vozes ou gemido, seguindo por um baque alto. Um cão também pôde ser ouvido latindo inúmeras vezes a partir das 4h17 da manhã. E a câmera de segurança fica a menos de 50 metros da parede, a oeste do quarto da Zana. Bom, aí a Dylan abriu a porta pela terceira vez depois que ouviu o choro e viu uma figura vestida com roupas pretas e uma máscara que cobria a boca e o nariz. E esse indivíduo caminhou em sua direção. A Dylan descreveu essa pessoa como alta, sendo um homem, não muito musculoso, mas atleticamente construído, com sobrancelhas arbustivas. Ele passou pela Dylan enquanto ela estava em uma fase de choque congelada. Ele caminhou em direção à porta de vidro deslizante dos fundos. A Dylan se trancou em seu quarto depois de ver esse homem. Ela não o reconheceu e aparentemente foi dormir. A combinação das declarações da Dylan na polícia, as revisões de downloads forenses, de registros de telefone da Bethany, também da própria Dylan, e um vídeo levou os investigadores a acreditar que os homicídios ocorreram entre 4 horas e 4h25 da manhã. Também no anexo há uma parte que diz assim: durante o processamento da cena do crime, os investigadores encontraram uma impressão de sapato latente. Este foi localizado durante o segundo processamento da cena do crime pela equipe forense do ISP, primeiro usando um exame de sangue presuntivo e em seguida um amino black, uma mancha de proteína que detecta a presença de material celular.
A impressão de sapato detectada mostrava um padrão em forma de diamante semelhante ao padrão de uma sola de sapato do tipo Vans, do lado de fora da porta do quarto da Dylan, localizado no segundo andar. Então isso é consistente com a estatística da Dylan em relação ao caminho de viagem do suspeito. Então, aproximadamente às 5h25 da manhã, um sedã branco, que era consistente com a descrição do veículo suspeito, foi observado em 5 câmeras em Pullman. Em 25 de novembro de 2022, o MPD pediu que as agências de aplicação da lei da área que estivessem atentas, e aí no dia 25 de novembro o MPD pediu às agências de aplicação da lei da área que estivessem atentas ao Hyundai branco na área. Entre essas e outras informações, havia ainda outros detalhes importantes. Entre outros pontos, o FBI coletou lixo da casa da família do Brian, e o perfil de DNA recuperado em 27 de dezembro do lixo na casa dos pais dele em Monroe, na Pensilvânia, combinava com o da bainha do objeto cortante deixada na cena do crime. A análise de DNA realizada no dia seguinte no Laboratório Estadual de Idaho mostrou que uma amostra de lixo pertencia ao pai dele, o Michael, com mais de 99% de precisão. O DNA parecia ser o elo final necessário para permitir que as autoridades conduzissem com confiança uma batida matinal na residência no dia 30 de dezembro e o prendessem. O celular do Brian detectou sua localização na área da casa estudantil por volta das 9 horas do dia 13 de novembro, apenas 5 horas depois que ele invadiu a propriedade. Aí as autoridades alegam que ele desligou o telefone na noite dos homicídios em um esforço para cobrir os seus rastros. A falta de comunicação do telefone, que é um telefone AT&T, entre 2h47 e 4h48 da manhã, é consistente com a tentativa de ocultar sua localização durante o homicídio quádruplo. Bom, então basicamente é tudo isso que fez com que um juiz assinasse um mandado de prisão para ele, que desencadeou agora o seu cativeiro prisional, que se mantém estável até o momento. A Dylan e a Bethany permaneceram em silêncio desde que os homicídios ocorreram. As duas, é claro, escreveram cartas para seus amigos perdidos que foram lidas em voz alta por um pastor durante um culto em dezembro, e eu li essa carta para vocês em um dos episódios anteriores. E, ao que parece, as duas parece que fizeram tatuagens iguais para homenagear seus 4 amigos. E elas pintaram as iniciais dos nomes das vítimas em seus braços juntos com asas de anjo. Mas desde então não há nenhum registro de aparição pública, nem nada do tipo em relação a ambas. Elas estão bem escondidas aos olhos da mídia e do público. Bom, enquanto o passado do Brian tenta ser desvendado, um aluno dele, chamado Hayden Sandfield, que é estudante de criminologia de Washington, da Universidade de State, disse que o Brian parecia, que ele era um professor assistente, parecia preocupado e começou a dar notas de indulgência com frequência após o evento de Idaho. O Brian, ele tinha uma reputação de ser difícil na universidade, e as reclamações em relação a ele era que ele fazia avaliação com os alunos em um padrão que era meio que superior. Os alunos tinham a sensação que eles eram avaliados como se fossem alunos de doutorado, e eles ficavam muito irritados com ele, e que, embora não houvesse uma gritaria, houve um conflito, ou certamente isso foi uma espécie de conflito, com o incômodo que os alunos estavam tendo. Só que aí o comportamento do Brian mudou de um dia para o outro. De repente ele começou a exibir um comportamento como se não quisesse estar ali, e ele parecia que simplesmente não estava mais indo bem. O Brian parou de deixar bilhetes nas avaliações e parecia estar preocupado. E nas 2 vezes em que ele apareceu depois disso, por volta ali desse período recorrente, ele tinha um pouco mais de pelos faciais, ele não tinha feito a barba, ele parecia estar descuidado e um pouco mais quieto. E aí, mesmo assim, o aluno disse que a reação à prisão do Brian foi totalmente chocante, principalmente perceber que a pessoa que estava corrigindo os seus trabalhos é, supostamente, esse homicídio horrível. Outro estudante de criminologia chamado Joey, que assistiu a uma das aulas do Brian, disse que ele parecia muito nervoso, ou talvez um pouco nervoso, mas ainda assim ele era tímido. Já a Jasleen Lander, que se formou esse mês em psicologia, concordou que o Brian tinha sido um aluno duro antes de mudar sua abordagem em uma aula de justiça criminal. Ela diz que no final do semestre o professor indicou que não estava satisfeito com a quantidade de trabalho que o Brian estava fazendo
e não respondeu aos e-mails dele, chegando num ponto em que realmente parecia que o Brian não queria estar ali. Bom, e aí o que acontece? Entre essa linha do tempo, de lá pra cá, quando o Brian foi preso, surgiu-se agora a informação que inicialmente ele renunciou ao seu direito de ter um advogado presente e ele concordou em conversar com os investigadores depois que foi pego. Mas isso desabou rapidamente, porque ele solicitou um advogado e o seu defensor público na Pensilvânia era o Jason Labar, que disse publicamente que realmente o Brian renunciou ao seu direito e falou com a polícia por 5 a 15 minutos na manhã de sexta-feira, quando foi pego. O Jason disse que o Brian contou a ele que a polícia perguntou se ele entendia o que estava acontecendo, e aí ele respondeu dizendo: sim, certamente, eu estou ciente, eu estou a 10 milhas daqui e tal. E aí, de repente, o Brian invocou o seu direito a ter um advogado e parou de falar com as autoridades. Os pais do Brian estão na mira da imprensa, então nós não sabemos muita coisa a respeito deles, mas novas informações surgiram. E, basicamente, uma coisa é certa, que ele cresceu em uma família mediana com uma mãe afetuosa. Isso segundo registros e testemunhas que atestam essas informações. O Brian nasceu em 1994, é o filho mais novo e também é o único filho do Michael, que tem 67 anos, e da Marianne Colbert, 62 anos. Mas ele tem duas irmãs mais velhas, Amanda e Melissa. E o Brian foi criado em Efort, na Pensilvânia, antes da família se mudar para uma comunidade privada em Indiana, em Mountain Lake, em Albertville. Durante a infância do Brian, os pais trabalharam em Pleasant Valley School, e os registros mostram que o pai do Brian, o Michael, trabalhou na manutenção do distrito escolar de 2006 a junho de 2019, enquanto a Marianne foi uma profissional que auxiliava alunos com necessidades especiais até cerca de 2020. Não está claro quanto o Brian era próximo da sua mãe, mas uma ex-colega dela disse que se lembrava da Marianne como uma pessoa muito calorosa e gentil. E ela disse: ela era minha professora de necessidades especiais e sempre que eu estava triste ou deprimida, ela estava ao meu lado e me animava. Politicamente descobriu que a Marianne é uma democrata registrada, mas ela tem uma posição contra interrupção de gravidez. Também ela é contra a pena capital. Ela é a favor do controle de ferramentas e isso veio à tona em artigos de opinião publicados no Pocono Daily Record. Ela disse em um artigo em 2008 assim: pessoalmente não apoio a interrupção de gravidez de forma alguma e também não apoio a pena capital. Isso é de 2008, pode ser que ela tenha mudado em relação a alguma posição. Por exemplo, aparentemente a posição da pena capital ela é contra até os dias de hoje e o controle de ferramentas também. Só não está claro em relação à interrupção de gravidez. Mas em uma segunda carta intitulada Rezo para que consideramos os menores antes das ferramentas, ela publicou isso após um doido que entrou disparando em todo mundo em maio de 2022. Então ela disse nessa carta que ela lutava mentalmente com as ações que precisavam ser tomadas para impedir toda essa loucura. Eu já tinha dito para vocês no episódio anterior que os pais pediram falência 2 vezes. Ao que parece, a primeira vez foi em 1995 e a segunda vez foi em 2010. Os ativos dos pais foram listados em $154 mil e os passivos foram listados como $260 mil para os credores. A renda mensal atual foi listada como $4.391 e o principal ativo do casal era $150 mil em uma casa em Efort. Eles listaram $65 em dinheiro em mãos e uma conta poupança com $49. Eles também declararam um jogo de quarto, um forno micro-ondas e outros móveis e eletrodomésticos no valor de $1.350. Os documentos indicavam que ambos os pais tinham pensões de funcionários de escolas públicas e os seus carros foram listados como um Lincoln Continental de 1997 no valor de $1.200 e um Nissan Altima de 1997 no valor de $488. As dívidas do casal incluíam hipoteca e uma variedade de cartões de crédito, segundo os registros. Bom, é aqui que a gente tem uma informação muito ruim mesmo para quem acompanha esse caso. Porque no dia 3 de janeiro de 2023, a juíza do condado de Latham, a Megan Marshall, emitiu uma ordem de não divulgação em relação ao caso contra o Brian. A ordem proíbe qualquer comunicação de investigadores, agentes da lei, advogados e agentes do promotor ou advogados de defesa sobre o caso.
Não só isso, essa ordem abrange a discussão de tópicos, incluindo a evidência no caso, uma possível confissão, a possibilidade de um acordo judicial, a opinião sobre o mérito do caso ou defesa e o caráter e a credibilidade e registro criminal de uma parte. Agora, recentemente, antes de gravar esse vídeo, eu descobri que a juíza deu essa ordem de silêncio porque isso foi pedido pelos advogados do Brian. Um dos motivos muito solicitados de quando essa ordem é invocada é para impedir com que a imparcialidade do júri seja contaminada pelo fato de que um caso como esse vive na imprensa e como é um assunto de relevância nacional dentro do perímetro dos Estados Unidos, as pessoas vão assistir diariamente as notícias e com isso elas vão formar sua própria opinião. Então vai ser difícil encontrar pessoas que sejam convocadas para ser júri no julgamento e já não tenham ouvido as principais informações sobre isso e mentalizado dentro de si que o Brian é culpado. Então, em si, a ordem serve para proteger o réu que é inocente até que se prove o contrário. Isso é uma bomba porque a partir daqui as informações vão ser cada vez menores em relação ao caso. Bom, sobre essa ordem de silêncio, vamos lá. Eu acho que é muito ruim, principalmente que eu estou cobrindo o caso aqui desde o começo, já são 15 vídeos, então especificamente nós temos ainda pelo menos mais 2 vídeos garantidos com outras informações que eu vou trazer para vocês, que eu estou trazendo separadamente para não fazer uma confusão. Então é óbvio que eu gostaria de estar continuamente sabendo tudo o que vai acontecer, só que isso não vai rolar. O que acontece? Essa ordem é ruim porque nós sabemos com quase 100% de certeza que esse rapaz é culpado. Pra mim ele é culpado, e eu já dei minha opinião no episódio anterior e tal. Não vou ficar mais explicando porque que eu acho que ele é culpado. Eu acho que as evidências aqui são muito claras e cada vez com o que mais foi divulgado, fica evidente que ele realmente causou tudo aquilo. Mas, de certa forma, não dá pra criticar o sistema de justiça com relação a essa decisão, porque poderia sim haver uma chance dele ser inocente. E se ele não é, o julgamento ficaria comprometido pelo fato de que as pessoas seriam sim contaminadas. Se eu fosse convocado para ser jurado, eu sinto muito, esse rapaz já estaria condenado. Por quê? Porque eu já vi muita coisa, já li, tô lendo documentos aqui que eu nunca tinha lido na minha vida, coisa de justiça, de polícia, declaração de causa provável, é a primeira vez que eu fiz isso. Então, o que acontece? Nesse quesito, a gente tem um sistema que ele vai servir tanto para as pessoas inocentes e muitas vezes para as culpadas também. Eu acho isso melhor, eu acho isso mais favorável, principalmente analisando a situação que nós temos aqui no Brasil, que é uma bagunça, uma desordem judicial, ninguém sabe quem manda e é tudo uma confusão aqui. Então, considerando que lá há muito mais respeito, há mais ordem, principalmente nessas questões judiciais, e há uma série de instituições que são instrumentalizadas de uma forma que não é perfeita, mas de uma forma que funciona, pelo menos em 50% dos casos, eu não vou dizer que isso aqui é tão ruim, porque isso não significa que o caso não vai mais andar, significa que o público não vai mais ser informado. Então, por esse aspecto, não é uma coisa ruim, porque está preservando o júri. E eu acredito que, de fato, o júri não tenha que ser contaminado. As pessoas precisam entrar lá limpas, sem uma opinião formada. Porque se a gente abrir uma exceção para um, teremos que abrir a exceção para todos e aí isso vira uma bagunça. Então, a ordem de silêncio é uma exigência chata? É, mas considerando que é assim que o sistema funciona, em um sistema que não é tão ruim quanto o nosso, que é ruim em todos os termos, então não é uma coisa para se lamentar e dizer, meu Deus do céu, isso é uma coisa californiana ou nova-iorquina. Bom, é isso que eu penso. Agora a gente vai entrar aqui numa questão muito, muito polêmica, que é sobre a Dila. Ela ouviu alguém chorando, ela abriu a porta, ela viu um homem caminhando em sua direção, ela viu suas sobrancelhas cheias, ela ficou congelada, ele passou pela porta, foi embora, e ela demorou várias e várias horas para chamar a polícia. Ou melhor, nem sei se foi ela quem chamou a polícia, porque ela ligou para outras pessoas e aí
alguém chamou a polícia, porque ao que parece esse telefone passou de mão em mão. Quando isso veio à tona, as discussões se iniciaram e há muita gente revoltada com a Dylan e há outras pessoas que estão tentando trazer justificativas, explicações psicológicas e etc. Me desculpa, mas a menos que haja mais explicações, eu não engulo isso, Desculpa, isso pra mim é uma coisa muito horrível, é uma coisa muito horrível, é pesada demais, não faz sentido. Primeiro, ai, a casa era uma casa de festas. Tá, isso justifica em quê? Porque ela disse em seu depoimento que ela ficou congelada. Então, ela não viu o Brian na condição de que era uma casa de festa, de que alguém estava ali festejando com um dos outros 5 que estavam ali. As 4 vítimas e mais a Bethany. Então, não faz sentido. Eu não consigo entender também a justificativa de que foi o choque. O choque para mim faz sentido no fato dela ficar congelada e ver o cara passando ao lado dela. Já vi casos em que isso aconteceu antes. As pessoas ficaram paralisadas, não conseguiram reagir, foram enterradas, levadas para lá, para cá. Tudo bem, isso acontece, certo? Mas o choque que faz com que você deite na cama, durma e não chame a polícia depois que você viu o risco indo embora, eu nunca ouvi nada parecido. Isso para mim é inaceitável. Eu sei que vai ter agora psicólogos, psicanalistas, terapeutas, seja o que for, pessoas justificando, não sei o que, tudo bem, eu respeito a opinião deles, mas a minha opinião é que esse tipo de choque não existe. Não existe. O modo de sobrevivência, o fato de que você vai se preocupar com as outras pessoas, de procurar saber se elas estão bem, o quesito de você querer garantir a sua própria segurança é algo que se manifesta e que é muito mais forte e que é muito presente em várias outras situações que já ouvimos de pessoas que reagiram, pelo amor de Deus, gente que teve a sua garganta cortada e ainda assim conseguiu pedir ajuda, pessoas que ligaram. Eu já vi casos em que o garotinho de 3 anos de idade ligou para as autoridades e disse: a pessoa está aqui dentro da minha casa agora e tirou a vida da minha mãe, tirou a vida dos meus irmãos e eu estou escondido debaixo da cama. O garoto tinha 3 anos de idade. A outra menina tinha o quê? 20 anos ou 21 anos. Se essa é a geração que nós temos hoje, eu vi até gente falando que pessoas como a Dylan não poderiam nem votar, pelo menos até ter 30 anos, porque não faz sentido isso. E realmente eu concordo com esse tipo de pensamento. Se é essa geração que nós temos hoje, se a geração dela reage assim, ou vai reagir assim, a situações horríveis que podem vir a acontecer, então eu só tenho uma coisa a dizer. Tem muita gente por aí que está lascada, que se depender de jovens como a Dylan, vão perder a vida da pior maneira possível. Não faz sentido para mim você ver um desconhecido mascarado na sua casa e você ficar congelado porque ela sentiu alguma coisa muito ruim. Ela não sabia o que aconteceu, ela não sabia que 4 pessoas estavam já ceifadas. Tudo bem, realmente ela não tinha como saber isso, mas ela sabia que alguma coisa estava muito errada porque ela ficou congelada, ou seja, na hora o impacto da presença dele foi muito forte. Então ela poderia ter sido ceifada ali, ela poderia ter sido eliminada por não ter reagido, ter ficado parada, não ter corrido para o seu quarto e ter trancado a porta. Ok, isso realmente é uma reação que faz sentido, é uma reação em que há precedentes, mas a ausência de reação posteriormente é algo em que eu nunca vi em nem um relato. A única coisa para mim que explica esse tipo de comportamento é realmente a condição psicológica, social dessa geração que nós temos hoje. Essa geração de jovens super ativistas, mas que no fundo não sabem de nada. Jovens arrogantes que sabem de tudo, que conhecem o mundo, que querem isso, que ditam aquilo, mas que no fundo são pessoas completamente entregues
há um sistema que os manipula, que os engana o tempo inteiro. E que em um momento de necessidade, de vida, ou de perder a vida, ou então em uma situação de que aqueles jovens, que não é o caso aqui, tem o legista já disse isso, eu falo isso em outro episódio, mas se dependesse da chamada dela para que eles pudessem ser socorridos, se estivessem vivos, se tivessem sobrevivido ao ataque, eles teriam perdido a vida sem qualquer chance. Não ligar para a polícia, não mandar uma mensagem para a Bethany, para a Zana, para o Ethan, para aquele ou para Madison é algo que para mim incompreensível. Ela não era um bebê para voltar para a cama e dormir. Se ela fosse um menor, seria totalmente justificável, mas ela era uma adulta. Ela é uma adulta, ou pelo menos uma jovem adulta. Existe uma ocorrência que já aconteceu na minha família. No ano de 2003, o meu irmão tinha 3 anos de idade, eu tinha 6 anos de idade, e nós estávamos dormindo. Houve uma situação ali por volta das 9 horas da noite. A minha mãe teve que sair, e aí a moça que trabalhava lá em casa resolveu sair logo depois que minha mãe saiu. Então nós estávamos dormindo, mas ficamos sozinhos. E aí, neste momento, por acaso, um ladrão resolveu invadir a casa. Ele quebrou a janela de vidro da lateral e entrou dentro de casa. E aí, nesse trajeto que ele fez dentro de casa, ele acabou entrando dentro do nosso quarto, onde eu e meu irmão dormíamos. Ele acendeu a luz e o meu irmão acordou. Eu não acordei. O meu irmão abriu os olhos e ficou cara a cara com esse estranho. Aí, o estranho silenciosamente saiu do quarto, desceu. Nisso, meu irmão se levantou e desceu um pouco as escadas. Ele não desceu completamente. Assim que a minha mãe chegou, que foi logo em seguida, meia hora depois, o meu irmão contou o que houve, que viu o cara e tal. O meu irmão tinha 3 anos. Ele ficou cara a cara com um desconhecido. Meu irmão ainda teve a coragem de descer as escadas. Sabe, eu não consigo imaginar como um menor de 3 anos, completamente inocente, tem uma reação audaciosa como ele teve de descer ali as escadas. E é até muito engraçado, porque durante muito tempo, quando a gente debatia essa situação, eu sempre falei que se fosse eu que tivesse acordado, a coisa poderia ter sido muito diferente. Porque, obviamente, a primeira coisa que eu teria feito era dar um baita grito. A coisa ia terminar em escândalo ali, no mínimo. Então, isso foi muito bom que foi o meu irmão que acordou e não eu. Porque se eu tivesse acordado, a coisa não tinha terminado bem. Então, as reações, elas podem ser diferentes, mas instintivamente elas ainda tendem a ser defensivas na medida do possível. Principalmente que nesse quadro aqui, a Dylan viu esse indivíduo indo embora. Então, a princípio, eu não sei dizer se ela é uma garota super traumatizada, que já passou por algo assim antes e não conseguiu reagir, porque talvez isso explicaria. Mas se não for o caso, eu sinto dizer que ela é o reflexo dessa geração de hoje. E essa geração de hoje também são os adultos e serão os governantes de amanhã. E mais aterrorizante para mim é que, literalmente, esse mundo vai parar no buraco, porque isso é a coisa mais triste. É a pior reação que eu já vi. É, assim, muito abominável, principalmente pela total ausência de preocupação com os demais, pelo choque absoluto em ter conseguido deitar na cama e dormir. Assim, é tão chocante isso, porque tem tantas pessoas que passam por incidentes traumáticos e o que você mais ouve nesses incidentes, nessas experiências, nos eventos pós-trauma é o seguinte: não consigo dormir, mal com remédio. Então, como ela consegue dormir depois de você ver um desconhecido? Eu não conseguiria. Às vezes, o vento bate na porta,
a gente levanta para ver se é alguém. Eu ouço o som do vento, a minha irmã, qualquer som que ela ouve na porta, ela verifica para ver se é alguém. Às vezes eu vejo e falo, não, é o vento, né? Ela tem certeza? Eu falo, sim, é o vento. Isso aconteceu ontem. Toda semana acontece, das vezes o vento vir e bater na porta, ou então causar algum som na janela. E aí a gente pensa, será que é alguém? Por quê? Porque a gente sabe que a possibilidade disso acontecer é real no mundo de hoje. Eu não consigo me imaginar ter visto alguém e colocar a minha cabeça na cama, e eu não consigo imaginar nenhum indivíduo que eu já atendi, ou então que eu já ouvi, que eu já vi depoimento, que eu já li depoimento, dizer que conseguiu dormir após ver um desconhecido dentro de casa. O meu irmão de 3 anos não conseguiu. Ele esperou até a minha mãe retornar, que não demorou muito. Ela não apenas conseguiu dormir, porque ainda está vago se ela foi para a faculdade na manhã seguinte, porque para piorar a polícia só foi chamada às 11 horas da manhã. Eu acho que essa é uma das piores reviravoltas nesse caso, e é uma das coisas mais escandalosas que eu já ouvi em casos criminais ao longo desses 1 ano e não sei quantos meses que eu estou trabalhando com isso. É chocante para mim. Eu sei que vão ter pessoas que vão discordar completamente de mim, pessoas que vão dizer, não, eu a entendo, eu a compreendo, tudo bem, eu respeito isso, mas eu, como psicanalista, que entendo a mente, que às vezes, aqui em casa mesmo, às vezes nós temos conversas intermináveis. Quando eu tento dizer para minha mãe que eu entendo tal circunstância de tal pessoa e ela diz que não, e eu falo, olha, eu realmente entendo, porque eu vejo que o menor é assim, que a mente é assim. Normalmente, às vezes, eu sou o que me chamam de passapano. E essa circunstância eu não consigo entender. Como psicanalista, eu não consigo entender. E se tem alguém que entende, eu acho que realmente é o seu direito, mas para mim não faz o menor sentido e não se encaixa. Com tanto de coisa incompreensível nesse caso, esse realmente é um dos detalhes mais perturbadores. Ela ter ignorado os 2 gritos anteriores, a gente tem, por exemplo, o caso do cachorro, que foi muito discutido ao longo das semanas. O cachorro não latiu? Como é que pode? Pois é, o cachorro latiu. Acontece que a Bethany não acordou. Isso é compreensível. Tem pessoas que têm um sono mais pesado. Eu não acordei quando o cara acendeu a luz. Por que que o meu irmão acordou e eu não acordei? Porque ele tem um sono mais leve, eu tenho um sono mais pesado? Eu não sei. Às vezes há pessoas que acordam, às vezes tem pessoas que não acordam. Isso varia, depende da mente, do cérebro, do corpo, de uma série de fatores. Eu não sei. Realmente, a Bethany não ter acordado é algo justificável aqui, é algo que faz sentido. Já vi situações de pessoas dizendo que aconteceu na casa vizinha, a pessoa não acordou. Tem gente que não acorda mesmo. Mas o fato dela ter ficado cara a cara com um desconhecido aqui é realmente inacreditável. Ela não ter reagido da forma como esperávamos nas 2 vezes que ela se levantou anteriormente é justificável, mas esse terceiro fator não é, pelo menos não nesse momento e com as informações que temos. E pelo fato da própria Dylan não ter contado isso anteriormente, que é um evento que, obviamente, ela não fez porque a polícia não permitiu, porque, principalmente assim, se soubéssemos antes que o indivíduo de fato era um homem, todo mundo já previa isso, que era uma pessoa e que era um homem, seria ainda mais escandaloso. Mas eu acho que provavelmente ela já tinha ciência, a polícia já tinha ciência, que a partir do momento que isso viesse a público, as pessoas não iam olhar com bons olhos. E ao que parece, metade do mundo não está olhando essa situação com olhos tão favoráveis e misericordiosos. Ela é uma sobrevivente em questão, uma pessoa que teve muita, mas muita sorte, principalmente porque o perigo passou do lado dela literalmente, mas ela é uma sobrevivente
que agora está no meio de uma grande controvérsia. Alguém que está com seu comportamento sendo severamente questionado. E eu sinto dizer que é com razão. Principalmente porque no final de tudo, o que você mais identifica é que uma jovem de 20 anos não foi madura o suficiente para tomar a decisão óbvia e correta. Bom, agora avançando, ao que parece, há uma suposta linha do tempo que explica um pouco sobre a parte da Zana e do Ethan, que aparentemente, pelo que tudo indica, não deviam ser vítimas do Brian naquela noite. E também já explica a questão das feridas defensivas da Zana e também uma outra informação que é a questão dela ter pedido comida naquela noite, que é algo que não estavam cientes. Bom, basicamente é o seguinte, fato é que a Zana comprou a comida dela às 4h02 da manhã, depois que o motorista da DoorDash deixou na porta da frente, às 4 horas. Ela levou a comida para a cozinha, então tem aquela foto aqui do saco ali, e ela de repente colocou num prato e não percebe que tem nada fora do comum. Então ela leva isso para o quarto e enquanto ela está comendo, ela mexe no seu celular e vê vídeos na rede vizinha às 4h12 da manhã. Quando ela termina de comer, ela pega o prato e leva de volta para a cozinha. Coloca o prato na pia. E é nessa hora que ela percebe que a porta de vidro deslizante está aberta e ela faz o comentário: alguém está aqui. Então, ela sai da cozinha e se dirige para o seu quarto. Nessa altura, o Brian está descendo as escadas e a captura no corredor do lado de fora do seu quarto. O Ethan, então, acorda com os gritos da namorada, parte para cima do Brian, que está devidamente preparado, e acaba sendo uma vítima fatal também. Então pode ser que entre 4h09 e 4h12 da manhã, o Brian estava lá em cima tirando a vida da Kelly e da Madison, e depois das 4h13 às 4h17, ele estava no segundo andar eliminando a Zana e o Ethan. Quando esse caso começou, pensávamos que o indivíduo ele tinha muita sorte, porque a ausência de informações aparentemente indicava a possibilidade de que a polícia estava meio que sem pistas. Depois, no episódio, eu fiz um comentário dizendo que talvez a polícia de fato não estivesse revelando nada, mas eles já estavam em cima de uma pessoa e que os dias dele em liberdade estavam acabando. Se de fato isso estivesse acontecendo, e foi o caso, significa que o homicida não foi alguém que agiu com super inteligência, com super planejamento, como estávamos pensando. Porque a quantidade de erros, de falhas, de brechas em toda essa circunstância aqui é ridícula. Principalmente para alguém que é estudante de psicologia, criminologia e tem PhD, ou melhor, estava tirando o seu PhD em criminologia. Então, uma coisa é clara, ou até o momento, supostamente clara. O crime do Brian foi baseado em obsessão, ou vingança, ou dominação íntima. Pessoas que muitas vezes cometem crimes com objetos cortantes sentem satisfação sexual quando estão fazendo isso. Então isso indica que o Brian estava muito cego para fatores importantes aqui. E que, ao que parece, ele não estava tentando planejar o crime perfeito. Pois é, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta, confira as outras atrações do canal. Amanhã a gente volta para mais episódios. Se você quiser saber mais sobre mim, adquirir meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto está enfrentando o serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar. A história é escrita em formato roteiro, então você não imagina como ele é fluido. Você ganha marcadores, um pôster exclusivo também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Me siga no Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, tem muita coisa bacana. Não deixa de conferir. Lembrando que eu gostaria de comunicar que a minha irmã, ela trabalha como designer. Então, se você quiser, quer dar uma olhada em trabalhos como dela, ela que é responsável pelas capas, pelas thumbnails aqui do canal. Ela faz cartões, vários tipos de coisas. Tem muita coisa muito bacana.
Ana. Se você quiser, entre em contato com ela. O Instagram dela está aparecendo aqui, ok? Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Exploração, maus tratos e ganância. A imagem perfeita da Marvel Studios está desmoronando. Denúncias exclusivas revelam um império cheio de ruínas e mentiras. Nessa investigação explosiva, relatórios e depoimentos inacreditáveis expõem filmes, atores, diretores, estúdios e especialmente a Marvel. Quanto você acha que os profissionais que trabalham com efeitos especiais estão recebendo no fim do mês? Os números vão te chocar. Nessa minissérie sem precedentes, a verdade será revelada. Com testemunhos inéditos, você vai entender o lado obscuro da Marvel Studios e a crise dos efeitos especiais.